Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de março, nós vamos meditar de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de mais um livro da Bíblia, o livro de Ruth, né? Ele tem apenas 4 capítulos, mas uma história que aquece o nosso coração. É bem verdade que em tempos do livro de Juízes aconteceu os acontecimentos aqui narrados no livro de Ruth, né? E sempre vamos ter o nosso mapa, onde nós vamos ter um vislumbre geral daquilo que nós vamos vivenciar no livro. Temos 3 personagens importantes, Noemi, Ruth e Boaz, né? Não temos ao certo quem escreveu, cogita-se que tenha sido Samuel, que tenha escrito este livro aqui de Ruth, né? E nós podemos ver que o significado do nome de Ruth é amiga, né? E vai ser justamente esse o papel dela junto à sua sogra Noemi. E aí nós podemos ver que a história ela vai passar na época dos juízes, provavelmente mais para o final, né, do livro de Juízes, das histórias de Juízes. A história de Ruth vai começar e se terminar num vilarejo de Belém, que é da tribo de Judá. E nós podemos ver que ela vai ter uma passagem em Moabe, entre uma coisa e outra. Moabe era uma nação pagã e nascida de um relacionamento incestuoso, já comentei isso aqui, das filhas de Ló, né? A filha dele mais velha, acontecimento este que está lá no livro de Gênesis capítulo 19. Então, quando ela se deita com o pai e ela engravida do próprio pai, ali nós temos a origem dos moabitas. Por isso que é uma nação pagã e havia muito preconceito, né, em relação a este povo, em relação ao povo de Israel para com eles. Nos dias em que julgava os juízes, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem ele se chamava Elimeleque, a sua mulher era Noemi, e os seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram de Belém de Judá, né, Eufrates, e vieram à terra de Moabe por causa da fome que apertou ali na terra de Israel. E aí nós vamos ver que essa partida deles para Moabe não foi uma ótima decisão, porque morreu Elimeleque, ainda em Moabe, que era marido de Noemi, né? E ela ficou apenas com os seus 2 filhos. Os 2 filhos se casaram, né? Então, Noemi já estava ali sozinha, sem o marido dela, mas teve a alegria dos 2 filhos dela casarem e dar a ela 2 noras moabitas, né? O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles ficaram por ali, né, por volta de 10 anos. E morreu também ambos os filhos, Malom e Quilion. Então, olha só, a terra de Moabe só trouxe tristeza para Noemi. Foi ali que ela perdeu o marido e foi ali que ela perdeu os 2 filhos. A única coisa, vamos assim dizer, boa que Moabe ofereceu para Noemi foi o advento das suas noras, né? Em especial Ruth, claro. Então, nós vamos ver que ela vai sair, ela se dispôs, né,
a voltar para a sua terra, porque ficou sabendo que em Belém, a terra do pão, já havia pão. Deus tinha mudado a sorte de Belém, né? E aí nós vamos ver que vai sair com ela suas 2 noras do lugar onde ela estivera e iam caminhando de volta a Judá. E disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, se o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo, né? O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Beijou a elas, porém choraram em voz alta. Então aqui você vê que Noemi tinha um excelente relacionamento com as suas 2 noras, né? E as noras temeram por essa separação. E aí elas disseram de forma unânime: não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi diz: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos seja por marido? Tornai, filha minha, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda se eu o tivesse, tenho esperança de que ainda esta noite tivesse um marido e por um acaso eu engravidasse, vocês iam esperar, né, que viesse a ser grande este meu filho? E aí, abster-vos-ia de tornar a ter um marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, né? Então, aqui nós vemos a figura de 2 mulheres, enquanto eu falei que Ruth, o nome dela significa amiga, o nome de Orfa significa inconstante, né? Então você percebe aqui como o próprio nome já nos fala da personalidade de cada uma delas. Então, Orfa decidiu deixar, né? E aí Noemi vai insistir com Ruth: eis a tua cunhada, voltou para o teu povo, para os seus deuses, também tu, volta com a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousar, e ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu povo, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faze-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha que declaração linda. Podemos ver que essa declaração, né, ela está estampada em muitos convites de casamento, né? Mas aqui nós a vemos na íntegra como um amor, uma lealdade, né, uma fidelidade de uma nora para com a sua sogra. E aí nós podemos ver que ambas foram até chegaram a Belém. Sucedeu que quando chegaram ali, a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames de Noemi, chama-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Deus Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamastes de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth a sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E aí Ruth vai rebuscar espigas, né? Então você sabe que já era tradição, né,
que quando houvesse a colheita, aquilo que caísse era deixado, porque esse seria alimentos de viúvas, de órfãos, né, de estrangeiros. E nós vamos ver que Noemi tinha um parente do seu marido, e esse era senhor de muitos bens. Ele era da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz, né? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então, Ruth aqui sabia dos costumes, né, do judeu, dos costumes do povo, quanto à questão da cega. Eu acabei de falar, tá lá em Levítico 19:9, Deuteronômio 24:19 também vai falar sobre isso. E aí ela chega no campo e ela vai apanhando após os segadores. Os segadores vão à frente, fazendo a colheita, e era por determinação do Senhor Deus que eles não apanhassem aquilo que caiu e que deixasse, que aquilo ia ser o mantimento de muitos outros que não tinham condições, esse em especial as viúvas e os órfãos. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu eles: o Senhor te abençoe. Olha que cumprimento lindo, olha que coisa mais bonita a gente vê esse relacionamento entre patrão e empregado. E aí depois Boaz pergunta quem era aquela moça, né? Que era diferente ali. E respondeu o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E aí disse-me ela: deixai-me rebuscar espigas e ajutá-las entre as gazelas após os segadores. E assim ela veio desde manhã até agora aqui, menos um pouco que esteve na costa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vá colheres em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. E aí ele conversa com ela e ela fica admirada, né, pelo acolhimento que aquele homem rico e poderoso estava dando a ela. Ela diz assim, inclinando-se o rosto em terra, ela fala para Boaz: como é que favoreces e fazes a mim, sendo eu uma estrangeira? E principalmente porque era uma moabita. Então ela já sabia que ela poderia sofrer um preconceito por ela ser estrangeira, mas muito mais por ser moabita, né? Então ela se espanta com esse tratamento que Boaz traz a ela. E aí nós podemos ver que Boaz diz para ela: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois de morto o teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde você nasceu, para vir um povo que não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. É lindo ver essa história, né, do livro de Ruth. E aí nós vamos ver que na hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te aqui, come pão, molha o vinho no teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados, cereais, e ela comeu e se fartou. E ainda sobejou, ou seja, sobrou para ela levar, né? Levantou-se ela para rebuscar, e Boaz deu ordem aos servos: até entre as gazelas deixai-a colher e não a censures. E aí nós vamos ver que ela vai apanhar naquele campo até a tarde, né? Debrulhou tudo aquilo que ela apanhou e foi quase uma eifa de cevada. E nós podemos ver que tornou ela
a sua sogra, né? E sua sogra ficou admirada, né? Aonde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, né? E Ruth conta tudo à sua sogra. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não te deixando, e a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. Que coisa mais linda, né? E aí nós vamos ver que ela passou, né, na companhia das servas de Boaz para colher até a cega da cevada e do trigo que se acabou, e ficou com a sua sogra. O capítulo 3, nós vamos ver que Ruth vai ser instruída pela sua sogra para se aproximar mais de Boaz. Que história linda de amor nós temos aqui, né? E aí nós vamos ver que ela vai se preparar, ela se banha, ela se unge, ela põe um vestido especial e ela desce a eira aonde ele ia se deitar. E sorrasteiramente ela se deita aos pés dele. Tudo isso, né, em cumprimento os costumes dados naquela época, né? Então ali nós podemos ver que Boaz entendeu, né, o recado e se prontificou, né, a falar sobre a questão do resgatador, porque tinha um parente, né, mais chegado que Boaz, então ele teria o direito de resgatar Ruth, né? Mas a descendência que seria suscitada era a descendência do marido de Ruth, que havia falecido, e assim determinava os costumes da época. E aí nós vamos ver que ele vai declinar isso, e quem vai prometer casar com Ruth? Nada mais, nada menos que Boaz, esse homem rico, bonito, cortês, né? Um verdadeiro cavaleiro. Eu fico olhando essas qualidades de Boaz, né? E como Deus guardou ele, separou ele para ser esposo de Ruth. E aí nós vamos ver que tudo isso se passa no capítulo 3 e, enfim, no capítulo 4 nós vamos ter, né, o casamento. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. E eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Boaz, ele tinha, né, ele era um homem renomado, né? E disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer: compra na presença desses que estão aqui sentados e no meu povo. Se querem resgatá-la, resgata. Se não, declara para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu não a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita já viúva, para suscitar o nome do seu esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, né? Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, né? Redime tu que te cumpras resgatar, porque eu não poderei resgatá-lo. Então, o resgatador, né, o parente resgatador mais próximo, ele compraria, no caso, a propriedade, adquiriria a propriedade que foi de Elimeleque,
mas teria que se casar com Ruth e suscitar a herança do seu marido, a sua descendência, né? Então, o parente resgatador tinha sim interesse na terra, mas não tinha interesse porque prejudicaria a sua herança, né? E aí nós vamos ver que este era o costume de Israel, quanto aos resgates e as permutas, que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim, confirmava-se o negócio em Israel. E mais na presença dos anciões da cidade. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome dele sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre dos seus irmãos à porta da cidade. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te um nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, de Tamar, teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje sem te dar neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no seu colo, no seu regaço, e entrou para cuidar dele. A vizinhança lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou a Raão, Raão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que coisa mais linda, não é? Sou apaixonada por esta história, porque nos mostra de uma mulher que era moabita, de uma geração pagã, uma geração maldita, considerada maldita. Dela, o Senhor suscita a descendência de Davi, logo a descendência do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.